Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais te conheciam, não, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela bênção de podermos cantar louvor ao Senhor, de podermos ler a Tua palavra, de podermos orar, de podermos interceder uns pelos outros. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção da salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque nós conseguimos ouvir a Tua palavra. Obrigado porque hoje o Senhor nos alcançou e nós conseguimos entender a Tua palavra. É tão precioso para nós, Senhor Deus, que tenhamos esse coração grato, esse coração que não se esquece do Senhor, Pai. Fala ao nosso coração mais uma vez, nós te pedimos, Senhor Deus, a iluminação do Teu Espírito para a compreensão do texto e uma vida, Senhor Deus, que agrade ao Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos aqui no livro de Deuteronômio, como disse aos irmãos, o 5º livro do Pentateuco. Na Septuaginta, né, tradução para o grego, ela é chamada de segunda lei. Já no livro hebraico, ali, que é como ele foi escrito, né, o título dele São Estas as Palavras. As primeiras palavras aí do versículo 1, do capítulo 1, são essas as palavras, é o título em hebraico. Já o título em grego é segunda lei, ou repetição da lei. E por que esse livro ele é tão rico, né? A primeira geração morreu no deserto, a segunda geração precisava de uma instrução do Senhor. E aí Moisés repete
essa instrução para que quando eles entrassem na terra prometida, e hoje vai ser o alvo da nossa meditação, não esquecer o que Deus fez, não esquecer quem é o Senhor, não esquecer do poder do Senhor. Pelo contrário, ter muito cuidado em ter um coração exaltado diante de Deus. Eles precisavam ouvir isso, né? Isso precisava ser repetido a eles, para que eles se lembrassem que, por exemplo, no texto que eu li para os irmãos, o maná os pais deles não conheciam e foram sustentados por esse maná. Quem fez tudo isso? O Senhor. A primeira geração saiu da terra de servidão, que era o Egito. Quem os tirou? Foi o Senhor. Seus pés não incharam. Olha só que interessante, queridos, a Bíblia relatar isso para nós. As vestes deles se mantiveram. Por quê? Porque era o Senhor quem estava cuidando. Eles não podiam perder essa perspectiva diante da entrada da terra prometida. Isso faria mal a eles, se eles esquecessem disso. Então, queridos, o tema hoje para a nossa meditação, não te esqueças do Senhor. Parece algo distante de nós. E queira Deus que esteja distante realmente do teu coração. Mas muitas vezes, queridos, devido ao nosso tempo de caminhada cristã, e não precisa ser tão longo assim, né? Basta um tempo de caminhada com o Senhor. Parece que quando Deus converte o nosso coração, nossos anos iniciais são anos de que a gente quer evangelizar o mundo, a gente quer pregar o evangelho para todas as pessoas, a gente quer fazer as coisas. E com o passar do tempo, de acordo com o nosso pecado, as nossas falhas, né, nós acabamos esmorecendo. E não é à toa que o Senhor Jesus fala para a gente perseverar, vigiar, orar. É uma das grandes coisas da vida cristã que vai exercitar essa nossa lembrança do Senhor, esse nosso trazer à memória o que o Senhor fez. Gosto muito do livro de Ageu, onde as pessoas se esqueceram de construir o segundo templo ali, né? Eles esqueceram do que o Senhor havia os tirado do cativeiro babilônico. Deixaram 14, 15 anos a obra do Senhor parada. E Ageu, ao ser usado por Deus, Ageu e Zacarias, esses dois profetas que foram usados pelo Senhor, para trazer o povo à realidade, falar assim, olha, considere o vosso passado. Olha o que o Senhor fez. Gente, vocês não estão vendo que vocês estão caminhando e as coisas não estão indo porque Deus não é prioridade na vida de vocês. Vocês se esqueceram disso. Então, queridos, quando eu digo a você, às vezes parece muito longe, mas às vezes não. Graças ao Senhor, o Senhor, ao nos salvar, faz com que a gente mude, né, os nossos princípios. Louvado seja o Senhor por isso. Uma das coisas que eu agradeço ao Senhor com relação à salvação é que a gente passa a pensar de outra forma. A gente passa a enxergar de outra forma o mundo no qual nós vivemos. Isso é uma benção. E aí nós passamos a trabalhar de maneira diferente, né? A nos relacionarmos de uma maneira diferente. Isso é uma grande benção. Daqui a pouco, você se acostuma, né, com a vida cristã, e aí você acha que muitos dos feitos que você tem, inclusive na maneira de você pensar, de você agir, de você planejar, tudo isso é fruto do seu coração. Você fez, você realizou, você construiu, você edificou, e passa o Senhor ficar como alguém que você conhece, que é uma bênção na sua vida. Mas não é aquele Deus, aquele início da sua vida cristã que você entendia que você estava morto e você passa a viver. Porque agora você já está conquistando coisas. Você está sabendo bastante. Então Deus está até com você, mas assim, eu faço, pastor. Eu já sei como é que funciona. Então, você passa a se esquecer que é o Senhor quem te dá. É o Senhor quem concede. É o Senhor quem abre portas. É o Senhor quem fecha portas. É o Senhor quem te conduz. É o Senhor quem te dá inteligência. É o Senhor quem te dá sabedoria.
Quando você está caminhando e tem sua vida cristã, essa dependência do Senhor, você passa a crescer espiritualmente. Do contrário, você passa a se esquecer do Senhor. Nós vamos ver aqui, do versículo 11 ao versículo 20, nós vamos ver como o povo de Deus ele pode se esquecer do Senhor. Porque aqui, novamente, Moisés está trazendo a memória para aquela nova geração que iria entrar na terra prometida. Não é à toa que ele faz um resumo ali do que os pais deles passaram no deserto, do que eles que foram nascidos no deserto ali, a próxima geração, viram, presenciaram, mas agora eles vão para uma terra que emana leite e mel, uma terra de bênçãos. Quando eles entrarem naquela terra, era importante eles enxergarem algumas coisas fundamentais para a vida deles, para que eles não se esquecessem do Senhor. Olha só como o versículo 11 começa. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Preste atenção, fiquem atentos, não se esqueça do Senhor. Mas como o povo de Deus pode se esquecer do Senhor? Não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Sabe uma grande demonstração de que uma pessoa está autossuficiente? Quando ela começa a relativizar princípios do Senhor. O Senhor estabeleceu isso. Ah, pastor, mas segundo a minha interpretação, tá, mas espera aí. Então é a sua interpretação que está valendo, né? Não é o que o Senhor estabeleceu. Porque o que o Senhor estabeleceu não tem a ver com a sua interpretação. Tem a ver com o que ele estabeleceu. Então, como Moisés está dizendo, quando vocês entrarem na terra, a primeira coisa que vocês precisam ter, para não se esquecer do Senhor, cumpra os mandamentos dele. O Senhor estabeleceu isso, siga o que o Senhor estabeleceu. Por exemplo, não terá outros deuses diante de vós. Olha só, literalmente, não há adoração a outro Deus, mesmo porque outro Deus não existe. Vocês aprenderam isso? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O Senhor, seu Deus, é o único Deus. O Senhor, nosso Deus, ele é o único Deus. Então, assim, vocês entenderam isso? Entenderam? Isso é mandamento do Senhor? É mandamento do Senhor. Então, ainda que no coração de vocês tivesse aquela vontade de, eu vi aquele Deus lá, aquele Deus ali, meu coração às vezes está seduzido ou querendo, né, está sendo persuadido a um outro tipo de adoração, eu não posso adorar, porque é mandamento do Senhor. Porque muitas vezes, queridos, cristãos, eles, querendo dar vazão para os seus desejos, eles passam a relativizar a Bíblia, porque a Bíblia é mandamento do Senhor. Só que, ao relativizar princípios que é de Deus, ele se esquece do Senhor. É como se ele estivesse falando, muito bom Deus, que joia, que o Senhor é todo poderoso. Mas nisso daqui, eu prefiro fazer o meu caminho. Mas ninguém fala isso. Por quê? Porque é outra interpretação. Ou então é um pensamento muito radical. Ou então não é bem assim. Ou então século XXI. Pois é. Ou obedece ou não obedece, queridos. Não existe um meio caminho. Ou é o caminho que serve ao Senhor, ou é o caminho de desobediência ao Senhor. Sempre foi assim, sempre será. Então, o que Moisés está falando? Olha, preste atenção. Guarda-te. Essa é a tradução. Não esquecer, queridos, entre outras palavras, é não ignorar. Quando se relativiza princípios do Senhor, você está ignorando aquilo que o Senhor estabeleceu. Aí é se esquecer do Senhor. Por isso que alguns cristãos falam assim, não, pessoa muito crente, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Quando é para obedecer ao princípio, aí fala assim, não, mas esse daqui, não, veja bem, eu acho que não é assim. Pois é. Então, toda aquela aparência de espiritualidade, ela literalmente, ela cai diante de um mandamento que você sabe o que ele está dizendo e não quer obedecer. Isso é ignorar o Senhor. É interessante, queridos.
se quando você relativiza, você já sabe, eu sei, né? Quando nós relativizamos princípios, nós damos literalmente aquele jeitinho para não obedecer. Você sabe que está errado, imagina Deus que conhece o seu e o meu coração. Então, será que enganamos a Deus? Conseguimos? Claro que não. Claro que não. Então, não te esqueça do Senhor. Cumpra os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que Moisés diz ali, que hoje te ordeno. Não esqueça, queridos. Se vocês, lembrando a geração ali de Deuteronômio, pensar, olha, tiveram as tábuas da lei. As primeiras tábuas foram quebradas. Porque o povo estava adorando o bezerro de ouro, mas o Senhor teve misericórdia. Ele deu novamente os mandamentos. O Senhor perdoou. O Senhor continuou cuidando. Então guarda esses estatutos, esses mandamentos do Senhor. Cumpra os mandamentos do Senhor. Queridos, quer ter uma vida bem-sucedida diante de Deus? Obedeça. Ponto. Mas, pastor, vai ser contra o meu desejo. Pois é, muitas vezes o seu desejo está desejando coisas que não agrada a Deus. Então não siga os seus desejos. Eu vou fazer com o meu coração mandar. Então, mas seu coração é enganoso. Ele vai mandar você para caminhos tão tortuosos. Não siga o seu coração, não. Seja literalmente racional. O Senhor disse isso, eu vou obedecer. E isso é descansar no Senhor, queridos. Mas tem uma segunda coisa. Olha só. Qual que era a finalidade de não esquecer e cumprir os mandamentos do Senhor? Versículo 12 ao 14. Para não suceder que, depois de teres comido, estiveres farto, depois de haver edificado as suas casas, morado nelas, depois se multiplicarem os seus gados, os seus rebanhos, se aumentarem a sua prata, o seu ouro, ser abundante tudo quanto tens, seu coração se exalte. Olha só como a palavra de Deus, queridos, ela nos protege, sabe de quem? De nós mesmos. A palavra de Deus nos protege de nós mesmos. Então, ao mesmo tempo que Deus fala assim, olha, não se esqueça do Senhor. Moisés escrevendo, né? Inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Não se esqueça do Senhor cumprindo os seus mandamentos. Para que vocês fazendo coisas, realizando coisas, construindo coisas, o seu coração fala assim, foi eu que construí. Foi eu que fiz. Já viu aquela frase que diz assim, pastor, está dando certo. O que é dar certo, queridos? O que é dar certo? Vou contar algo para vocês aqui. Em muitos momentos, o Reino do Norte, lembra o Reino do Norte? Reino do Norte que tinha 20 reis, que os 20 não serviram ao Senhor. Reino do Norte que estava permeado de idolatria. Existiam salvos lá? Sim, existiam. Mas estava permeado de idolatria. O Reino do Norte, que estava desfrutando de prosperidade material, Amós fala sobre isso no livro dele. As pessoas estavam afastadas do Senhor. Então, queridos, o que é dar certo? Pastor, está dando certo. Você acha que Deus, com o princípio negligenciado, realmente abençoa? Eu vou ser sincero com você, eu não sei que Deus você acredita. Eu não sei que Deus você acredita. Pastor, mas ele é misericordioso, mas ele também é injusto? Você precisa ser direto com relação a isso. Então, queridos, não vão nesses pensamentos, não. Sabe o que esses pensamentos fazem? Elevar o teu coração. É o que Moisés está dizendo ao povo. Cuidado. Cuidado que daqui a pouco vocês vão comer e a terra mana leite e mel, vocês vão ficar fartos. Aí você vai olhar e falar, que bênção. Aí daqui a pouco vocês vão começar a construir e vão morar nessas casas que vocês construíram. E daqui a pouco vocês vão se multiplicar e vão crescer e vão ter riquezas. Vai aumentar as suas riquezas de prata e ouro, vão ser abundantes nisso. E aí sabe como é que fica o Senhor? De escanteio. Porque até então está dando certo. Está dando certo. As coisas estão indo bem. Estão indo bem? Longe do Senhor está indo bem?
Acho que a gente perde um pouquinho essa noção de coisa, querido, sabe assim? Eu acho que a gente, eu não sei, eu acho que depois, chega um tempo na nossa vida cristã, nosso coração vai nos enganando tanto, que a gente já começa a achar que aquele Deus que julga pecados, ele também dá sabe, uma jogada de sujeira para debaixo do tapete. E tá tudo bem, não está tudo bem, queridos. Não está tudo bem. A questão é, você com isso, fazendo e acontecendo, vai começar a elevar o teu coração. E Deus conhece o coração de cada um, não conhece? Deus conhece o coração daquela nova geração. Então, não te esqueça dos princípios do Senhor, dos mandamentos. Não te esqueça do Senhor, porque daqui a pouco seu coração vai ficar exaltado. E aí, o trono que somente o Senhor está, você vai querer sentar nele. E você vai fazer coisa da sua cabeça. E aí você vai ver que você está construindo casa e está morando nela. Ah, está dando certo, pastor. Ah, eu tô negociando gados e gados aqui, os rebanhos estão aumentando, está dando certo. Olha quanto eu estou ganhando. Olha, eu estou indo bem. Olha só, queridos. Logo, é relativo obedecer a Deus. Porque você acaba esquecendo do Senhor. Isso eleva o teu coração. Cuidado, cuidado. Você achar que isso que você faz é fruto somente da tua habilidade, sem reconhecer que essa habilidade quem te deu foi o Senhor. Já viu pessoas que muitas vezes chegam assim com relação à salvação? Ah, você foi salvo? Fui salvo. Salvo por quem não? Salvo por Deus, Mas olha, eu tive tanta fé, né? Eu tive tanta fé. Eu criei de tal forma que você olha para a pessoa e fala assim, então não foi Deus, foi você. Que fé que você teve. Você buscou com tanta coisa que o Senhor só fez o favor. Nossa, coisa que eu nem precisei me esforçar. Sacrifício nem precisava. Jesus nem precisava ter morrido na cruz, ele tem tanta fé assim. Às vezes tem pessoas que acham assim que a salvação é conquistada pela fé que ela tem. E não consegue ver, queridos, que estava morta nos seus delitos, nos seus pecados. Que se não fosse a graça maravilhosa do Senhor, essa pessoa estava anos-luz distante de Deus. Até nas coisas, entre aspas, aparentemente espirituais, nós elevamos o nosso coração. Olha só como nosso coração é enganoso, queridos. Então, como a gente vai realmente não se esquecer do Senhor? A gente primeiro vai cuidar desse coração que gosta de se elevar. A gente vai cumprir os mandamentos do Senhor. E a gente vai fazer algo, queridos, precioso. Olha o que diz o versículo 14, a parte seguinte dele, até o versículo 16. Preste atenção. E te esqueças, né? Não se eleva o teu coração. E te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto se sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Queridos, sabe como a gente não esquece do Senhor? Quando a gente não despreza o que o Senhor fez por nós. Quando a gente olha assim e fala assim, quem sou eu? Eu estava vivendo nesse mundão. Eu estava desfrutando as coisas desse mundo. Estava aí levado de um lado para o outro e o Senhor me revelou a Ele mesmo. Eu passei a entender a fé. Eu passei a compreender a fé. Eu passei a ver que aquilo que eu passei, aquela pessoa que foi colocada na minha vida, aquela outra instrução que eu tive, naquele momento, naquele dia, você passa a ver o cuidado do Senhor. Você passa a reconhecer, o Senhor fez, não, o Senhor fez isso, olha mesmo, aquele dia, agora faz sentido. Né? Agora faz sentido. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Então, Moisés está trazendo ao pensamento do povo, olha, quem te tirou da casa de servidão? Resposta retórica, é claro, foi o Senhor. Então não te esqueça de Deus. Quem te conduziu
pelo deserto? Deserto que tinha serpente, deserto que tinha escorpião, deserto que não tinha água. Deus até fez maná, água. Deus deu água. Saiu de pedra a água para vocês. Quem sustentou vocês, né? Com aquele pão que descia do céu, que vocês não plantavam, vocês só colhiam. A porção necessária para aquela semana, no sábado de descanso você pegava a porção dobrada, porque era o suficiente para você passar, e aquilo sustentava vocês. Quem fez isso? O Senhor. Qual que era a finalidade? A finalidade era colocar vocês no lugar de vocês. A finalidade era saber o que estava no coração de vocês. Mas a finalidade, parece redundante, né? A finalidade final, a finalidade é fazer bem para vocês. A finalidade é para que vocês fossem abençoados. Foi por isso que o Senhor fez tudo isso. Foi por isso que o Senhor conduziu, cuidou, tirou, protegeu, sustentou para fazer bem a vocês. Então aquilo que era difícil aos olhos de vocês, Deus havia mandado, gente, os espias lá. Os espias viram a terra. Vocês não creram. Vocês murmuraram. Tiveram que passar mais esses 39 anos para completar os 40 anos, para que a geração primeira morresse, para que vocês entrassem. Então, nova geração, aqui os ouvintes do Deuteronômio, nova geração, veja, o Senhor conduziu tudo isso para fazer bem a vocês. Então, o fato de muitas vezes, meus irmãos, nós sermos realmente colocados no lugar onde nós devemos estar, é bom para nós. É bom quando o Senhor nos humilha. É bom quando você chega assim e fala assim, realmente eu não tenho todo o poder. Realmente, se o Senhor não agir nessa situação, nada vai acontecer. É bom, é muito bom que você fala assim, eu realmente sei quem eu sou. Glória a Deus por isso. Isso nos humilha, e quando a gente se coloca literalmente nas mãos de Deus, é bênção para nós. Ainda que a resposta do Senhor for não, é bênção para nós. Ainda que nós não entendamos naquele momento, é bênção para nós. A gente passa a confiar em Deus. A gente passa a depender de Deus. É isso que cristãos precisam aprender. É isso que nós precisamos aprender. É que muitas vezes as coisas não acontecem do nosso jeito, mas do nosso jeito não seria bênção. Nosso jeito não seria bom. Lembra-se quando o que o povo falava do maná? Aquele pão vil. O povo sentia falta dos pepinos, cebolas do Egito, queridos. E o Senhor estava falando para eles, vocês vão entrar na terra. Terra que emana leite e mel. Quando eles chegam lá na terra, os espias olham e voltam e falam assim, olha, realmente, para carregar um cacho de uva teve que ser 2 pessoas. Só para ter uma ideia. A terra é boa mesmo. O problema é que lá tem gigantes, nós somos gafanhotos aos olhos deles. Olha só, queridos. Quando na verdade era confiar no Senhor. Passaram a murmurar. Não desprezem o cuidado do Senhor. Não desprezem, queridos. Não desprezem. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado. Muitas vezes não é aquilo que nós imaginamos. Talvez se fosse aquilo que nós imaginamos, não seria bom. Então o Senhor tem cuidado hoje, faça o que vier à sua mão para fazer com toda a excelência, contente e alegre diante do que o Senhor está fazendo hoje. Olhe para o passado, lembra que eu disse a você de Ageu? Olhe para o passado e fale assim, olha quem eu era, olha hoje quem eu sou diante de Deus, vivo, falo com o Senhor, vou poder orar com os meus irmãos, vou poder interceder pelo meu irmão, pela minha igreja, vou poder pedir ao Senhor pelo meu país. Olha que bênção, hoje eu posso fazer isso e ter a certeza de que o Senhor ouve a minha oração. Hoje eu sou filho. Olha, queridos, isso é bênção para nós, queridos.
Versículo 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força, o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não diga isso. Não passe pela sua cabeça ignorar o poder de Deus. Não se esquecer do Senhor é realmente você não ignorar o poder dele. Antes, lembrarás. Olha o que vocês vão trazer à memória. Lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então vocês vão trazer à memória uma coisa. O Senhor tem todo o poder. É Ele quem concede isso que você está fazendo. Então quando você está realizando coisas, meu irmão, que bênção que o Senhor te deu essa capacidade. Faça. Faça com excelência. Faça o melhor. Realize. Mas sempre quando o seu coração quiser se elevar, você fala assim, Senhor, obrigado que o Senhor me deu essa capacidade. Eu vou me esforçar da maneira que eu puder. Mas se o Senhor não me der respiração, não consigo nem sair da cama. Se o Senhor não me der força para levantar, para pensar, eu não vou conseguir nem discernir nada disso que eu estou fazendo. E quando eu conquistar, queridos, dedique ao Senhor. É para a honra e glória dEle. É para a honra e glória dEle. Louvado seja o Senhor, que Deus te abençoou com esse conhecimento, com essa sabedoria, com essa habilidade, com essa força de vontade, com essa perseverança, com esse ânimo, com essa alegria. Louvado seja o Senhor por isso. Faça o melhor. Faça mais. Mas não te esqueças. Aliás, não só não esqueça, como você precisa lembrar. É o Senhor quem dá força para você. E sabe o que Moisés estava querendo trazer aqui para a nova geração? Que o Senhor não só dá força, como o Senhor cumpre o que promete. Então, ou seja, o Senhor é fiel. Olha só. Porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento Ele prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então, nova geração que vai entrar aí na terra prometida, preste atenção, vocês vão entrar na terra porque o Senhor prometeu isso. Vocês vão entrar na terra porque o Senhor prometeu. Essa terra vai ser de vocês. Porque Ele cumpre o que Ele promete. Não digas no teu coração, foi porque a gente foi mais esperto do que os nossos pais. A gente é mais habilidoso. Não diga isso. Não é pela força de vocês. Traga a memória que é o Senhor quem habilita isso. E por último, queridos, versículo 19 a 20. Não te esqueça do Senhor desobedecendo a voz dele. No começo era não deixar de cumprir aquilo que você já sabe. Agora é você desobedecer aquilo que você conhece. Olha só, queridos. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, eu protesto, eu digo hoje para vocês, eu digo contra vocês, que vocês vão perecer. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, vocês vão perecer. Porquanto vocês não quiseram dar ouvidos à voz do Senhor. Essa é a tradução da palavra obedecer. A palavra obedecer é ouvir aí. Olha que interessante, queridos. Por isso que, num pensamento bíblico, ouvir é obedecer. Interessante isso. Então, quando você vê Deus falando lá o Shema, né? Ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Deus, né? Então, ouve é obedecer. Então, olha, eu digo hoje para vocês, eu protesto, digo isso diante de vocês. Se vocês desobedecerem e servirem a outros deuses, vocês vão perecer. Como as nações que pereceram. Um grande exemplo delas, o próprio Egito. Eles serviram a outros deuses,
o Senhor destruiu as outras nações. E assim acontecerá com vocês. Porquanto vocês decidiram deliberadamente não obedecer à voz do Senhor. Por isso, queridos, que eu digo a vocês, a partir do momento que foi esclarecido um princípio a você, está diante de você uma decisão. Eu obedeço ou não obedeço? É isso. Você pode relativizar, você pode distorcer, você pode dar novas interpretações, você pode fazer o que você quiser. O seu coração vai deixar claro para você, o princípio é esse. Aí você, nesses disfarces, né, você diz que está obedecendo parcialmente. Isso é desobedecer. Você vai ter que tomar uma decisão. Esse é o princípio. Eu vou seguir aqui. Vai contra o meu desejo? Vai. Eu vou seguir nesse caminho. Vai contra o que eu quero? Pois é, mas eu vou seguir esse caminho. Eu vou depender de Deus. Eu vou confiar no Senhor. Ainda que meu coração esteja martelando para eu ir para um outro caminho, não. Esse é o princípio de Deus, eu vou obedecer. O Senhor disse, acabou isso daqui. Então eu preciso me humilhar? É isso mesmo. Então se humilha. Eu preciso pedir perdão? Peça perdão. Peça perdão. É isso aí. Mas o que não tem a ver com o outro. Tem a ver com você e Deus. Então eu preciso reconhecer que eu fiz errado? Preciso reconhecer que você fez errado. Precisa confessar, pedir perdão e caminhar. É isso mesmo. É isso mesmo. Então. Mas o que os outros, não tem a ver com o que os outros vão pensar. Não tem a ver com os outros, tem a ver com você e Deus. Você ouviu a voz de Deus. Ou seja, o princípio de Deus foi pregado e ensinado a você. Você aprendeu, obedeça. Ponto. Fora disso, queridos, para ser bem claro com você, é idolatria. Ainda que você não se renda numa imagem de escultura, se você não segue os princípios do Senhor, você está idolatrando a você mesmo. Você está idolatrando o seu coração, você está idolatrando os seus princípios, mas você não está adorando a Deus. Obedeça a voz de Deus. É o que ele está falando, não siga outros deuses, porque assim é uma marca de que vocês estão esquecendo de Deus. Não siga esses outros deuses, vocês vão perecer, porque vocês quiseram deliberadamente desobedecer o que vocês têm ouvido. Não façam isso. Não se esqueçam do Senhor, deixando de cumprir os seus mandamentos. Não se esqueça do Senhor, elevando o seu coração. Não se esqueça do Senhor, desprezando o seu cuidado. Não esqueça do Senhor, ignorando o seu poder. Não esqueça do Senhor, desobedecendo a sua voz. Que todos nós caminhemos nessa verdade, queridos. Não se esqueça do Senhor. Viva perto do Senhor. Reconheça o que o Senhor fez no passado, está fazendo. Confie no que Ele fará. Viva como um crente que não se esquece do Senhor. Amém? O texto que foi lido inicialmente, ela é interessante, né, queridos? Quando a gente pensa na gratidão. Dos 10 leprosos, somente um voltou. Interessante que Jesus perguntou, não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Então, queridos, que tenhamos uma vida de gratidão ao Senhor. O Senhor fez muita coisa por nós, queridos. Se você olhar no seu dia hoje, você teve tantos livramentos que você nem ficou sabendo. O Senhor te livrou, o Senhor te protegeu. Muitas vezes passamos dias sem simplesmente falar, Senhor, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela igreja. Obrigado, Senhor. Que tenhamos esse coração grato de quem não se esquece do Senhor. Amém? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela bênção de podermos ouvir a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Espírito Santo do Senhor fala ao nosso coração, que tenha nos confrontado, Senhor Deus. Diante de muitas vezes nós elevarmos o nosso coração e acharmos que nós podemos, quando na verdade todo o poder está nas mãos do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos esclarecido a Tua palavra. Queremos viver como cristãos que não esquecem do Senhor, que colocam o Senhor no primeiro lugar, Senhor Deus, que amam o Senhor acima de todas as coisas. Que vivamos assim, Senhor Deus. Continue a falar
ao nosso coração. Eu lhe peço, Senhor, continue a falar conosco, continue a cuidar da nossa igreja, Senhor Deus. Continue a nos revelar a Tua palavra, Senhor Deus. Queremos ser dependentes do Senhor. Queremos ser cristãos que amam o Senhor, que não se esquecem dos Teus feitos, que reconhecem que o Senhor tem cuidado, Senhor Deus, de nós, tem cuidado da nossa igreja. Queremos ser gratos. Queremos honrar o Senhor com uma vida santa, que agrada a Ti, Pai. Mais uma vez te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.